Agora, vai entrar no bicho de 7 cabeças. Esse aqui é tenso. É isso. Esse aqui vai ser brabo. Então, vamos lá. Eu social. Então aqui, presta atenção que agora eu vou ter que explicar as coisas que né? É complicado até para mim. As loucuras da minha cabeça. Então, beleza. Eu social. Então, você está vendo que tem uma continuidade, né? Eu psicológico, eu pessoa com relação a alguém, eu talento, que sou eu mais forte, eu pessoa com relação a alguém, servindo a outro, né? Até chegar ao eu social. Então, sai de dentro da minha cabeça, na minha individualidade, passando pela minha relação com as pessoas e dificuldade de fazer as coisas acontecerem, os talentos que eu desenvolvo para poder servir mais as pessoas com quem eu me relaciono, até chegar no eu social. Tá? O que é o eu social? O eu social são as suas relações e interações sociais. O seu eu social é um nó da rede. Tá? E aí que vem a maior dificuldade da galera entender. Interação é um esporte de contato. Não dá para jogar o jogo da interação social sem levar trombada, sem levar pisão no pé, sem às vezes cair, entendeu? Não dá para fazer isso. Não dá para acontecer um mundo cor-de-rosa, tudo feliz, lindo, as pessoas se amando e nada de ruim acontecendo ever. Não é possível isso. Eu não acredito nessa porra de jeito nenhum. Conflitos são naturais e o desafio não é evitar conflitos, mas aprender cada vez melhor a lidar com eles e endereçar eles o quanto antes, intensificando o ciclo de feedback, sendo cada vez mais eficaz na resolução dos conflitos. Certo? E aí que vem a natureza da interação. Então, interação, eu vou explicar o que é interação para vocês. Vamos lá. A natureza da interação, ela é cabulosa. Por quê? Porque a interação é exponencial. Exponencial. A interação, eu tenho duas pessoas, eu tenho interação entre A com B, B com A. Então é 2. 3 pessoas, é A com B, A com C, C com A, C com B, B com A, B com C. O negócio é exponencial. Não tem muito jeito. Tá? A interação é abundante. Ok? Ela é abundante. Ela sempre, quanto mais interage, mais interação acontece. Então ela nunca escasseia, sacou? Começou a interagir, ela pega momento muito rápido. Ela é abundante. Tá? A interação é fractal. Então, dependendo de como você quer enxergar a interação, do nível de abstração que você enxerga, eu posso querer um nível micro e olhar, por exemplo, o cumprimento em 2 pessoas. Opa, tudo bem? Aperto de mão, bom dia. Pronto, é uma interação. Já tem efeito prático, tem resultado e tudo mais. Na internet, uma máquina fala com a outra. Manda um sim, a outra responde um AC. Uma interação. Beleza. Agora, no nível mais alto, macro, né, o request response também é uma interação. Mas olha quanto sim AC acontece por request response acontecer. Né? Uma conversa onde eu vou interagindo com você o tempo inteiro, eu posso considerar uma interação. Então depende do grau de abstração. Então por isso que é a natureza fractal da interação. Se eu analisar a estrutura dela, der um zoom, a estrutura se repete. Se eu der um zoom, a estrutura se repete. Se eu der um zoom, a estrutura se repete. Isso vai acontecendo sempre. Tá? Então esse é o lance da interação. E agora presta atenção, Regis. Essa aí é boa para você anotar, ó, que você gosta de coisa nova. A interação é autopoiética. Autopoiética. O que é autopoiese? É aquilo que se autocria. Então, uma interação gera mais interações. É igual vida. Uma célula que cria outras células. Ela é autopoiético, sacou? Ela automaticamente vai se gerando, vai se criando a partir de si mesmo. Então a interação, ela está, para mim, conectada com a natureza da vida. Tá? Beleza. Em cima disso, a gente tem alguns conceitos bacanas para sacar o lance da rede, da interação e tudo mais. Aqui tem alguns conceitos. Primeiro, o conceito de interação. Interação é uma comunicação entre 2 pares, peer-to-peer. Tá? Conexão direta. Se eu tiver um intermediário, então eu tenho mais interações, que é entre um e o outro, entre o outro e o terceiro, e por aí vai.
Além disso, no conceito da interação, eu tenho o conceito de licença. Licença descreve os limites da interação estabelecida entre os pares. É o protocolo aceito. O que você vai aceitar na interação? O que você concorda? E a licença é um atributo da interação. Cada interação tem uma licença que se estabelece na relação entre as pessoas, entre os pares. Tá? Em cima de licença tem a questão da liberdade. A liberdade é um atributo da interação e ela descreve o potencial de interação. Então, quanto mais liberdade, mais interações potenciais existem. Quanto menos liberdade, menos interações potenciais existem. Certo? Dentro do grau de liberdade, você ainda assim tem a licença. Tá? Então, como é que funciona isso? Contrapondo a liberdade, a gente tem a coerção. Então, a coerção é uma influência externa que impacta as características da interação. A coerção, ela se contrapõe à liberdade. Tá? E a coerção ela pode ser de vários tipos, né? Principalmente social ou institucional. Por exemplo, existe uma... as leis geram coerções institucionais para que a nossa liberdade seja moldada e as nossas interações tenham um determinado padrão. Seja para limitar a nossa interação, seja para encorajar a nossa interação. Né? Então, a coerção que o sistema aplica em você influencia como você se adapta e se comporta. Influencia no design das interações que emergem naquela rede social. Tá claro isso? Por exemplo, o Facebook hoje está tão chato que tem uma coerção social das pessoas te cobrando, te influenciando para que você se comporte de uma maneira específica. Então, se tiver com uma determinada galera, vão te coagir para você se comportar de determinada maneira, você não se expressar, não interagir de uma certa forma. Outra galera vai fazer isso de uma outra maneira. Então, isso está sempre em jogo, está sempre uma dinâmica. Tá? E aí vem para mim a definição que eu entendo de amor, que para mim é um elemento do processo de interação. O amor, ele nada mais não tem nada de romance, que a romance compra um livro. O amor é o respeito pela existência do outro. Então, o amor, ele é essencial para a questão da autonomia, porque é você reconhecer a pessoa como alguém protagonista da sua própria existência, com quem você vai interagir de igual para igual. Certo? Então, esses conceitos aí é para tentar explicar as dinâmicas que vêm a seguir. Tá fazendo algum sentido? Beleza, Carlos. A diferença entre liberdade e licença. Liberdade e licença. A liberdade é um atributo a liberdade é um atributo do potencial de interação. Então, por exemplo, vamos pegar... Por exemplo, eu tenho livre-arbítrio de, por exemplo, não pagar imposto. Eu posso, lá no meu nível pessoal, arbitrariamente, assim, foda-se o mundo, foda-se a Dilma. Eu posso fazer isso. Mas eu vou sofrer uma coerção institucional que limita a minha liberdade, fazendo com que seja muito caro eu dizer não para o que o governo está mandando. Sacou? Então não é uma violência direta, é uma coisa implícita. Já a licença, agora imagina que eu tenho toda a liberdade do mundo. Suponha que eu não tenha anarquia, tenho toda a liberdade do mundo. Posso fazer o que eu quiser, whatever. Na interação, eu não posso fazer o que eu quero. Na interação, eu proponho o que eu quero, mas se eu fizer o que eu quero, sempre na interação, eu estou transformando o meu par em um objeto. Eu estou objetificando o outro. Eu não estou amando o próximo. Eu não estou respeitando a existência do outro. Eu estou submetendo o outro à minha vontade. Eu faço o que eu quero. Então, existe um processo de negociação e uma licença que se estabelece do que é aceitável naquela interação. Então, com uma pessoa, você pode estar mais à vontade, é aceitável você abraçar a pessoa, ser abraçado pela pessoa. Com outra pessoa, não. Você dá aperto de mão, porque você não se sente muito à vontade. Essa licença é da interação.
Isso não tem a ver com a liberdade, porque a liberdade é o potencial de interação. Se eu tirar toda a liberdade, eu não tenho interação nenhuma potencial. Eu não consigo nem praticar a licença, sacou? Não, a licença não é uma regra. A licença é um combinado, é um acordo. A licença é um acordo. O nome é complicado, a gente está acostumado em licença como alguma coisa, uma lei, né? Alguma coisa escrita, uma canetada, mas não, é um protocolo. É um protocolo. Então, a licença, quando eu vou interagir com um japonês na casa dele, é de tirar o sapato. Porque não é aceitável na nossa interação de uma visita na casa dele que eu use o sapato no chão da casa dele. É um protocolo de comportamento. Os limites do que pode ser feito, do aceitável. Isso é de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Isso não é passível de regra. Porque isso é combinado na interação. Beleza? Eu tenho a liberdade de usar o sapato e causar. Tem essa liberdade. Como ele tem a liberdade também de me chutar da casa dele. É uma parada meio louca. Sacou? Tá fazendo sentido agora isso? E perder um amigo, né? É. Beleza, então. Então vamos seguir adiante. Aí chega aqui o seguinte. Existem algumas qualidades da interação. Então, eu tenho a não interação, que é uma interação válida, que é, pô, hoje eu não tô afim de falar com você. Não tô, porque não tô bem, não quero. É arbitrário, não quero. Tenho minhas coisas, minhas questões, não quero. E a não interação é válida. A gente usa pouco a não interação. A não interação é bem importante. Tem a interação condicionada. A interação condicionada é que é uma interação que ela está acontecendo, ela não é exatamente voluntária, sacou? Mas alguma força está gerando a necessidade daquela interação e aquilo te aliena um pouco, né? Acho que aquilo te aliena um pouco. Então, a interação condicionada é quando você ri da piada do chefe que foi sem graça porque tá todo mundo rindo e você fica bolado de não rir, sacou? É uma interação que não é tão bacana, assim, ela não é tão... Porra, não é natural, não é... Você está abrindo mão um pouco de você. O que é do jogo, é da dinâmica. Ela acontece, mas é um pouco disso, assim. E tem a livre interação, que é onde a bagaça acontece. A livre interação é quando você tem dois protagonistas que decidiram interagir. E aí o potencial criativo disso, o potencial de geração de riqueza, de fazer as coisas acontecerem é animal, sacou? Então veja que nosso fórum, por exemplo, eu consegui encher o saco de vocês, e aí naturalmente vocês já foram despertando, né, sentindo liberdade. Né? Porque eu falei, pode tudo. Mas só do curso? Não, o que você quiser. Fala do emprego, fala do trabalho, fala que você está chateado, fala o que você quiser, bota lá. Então aí criou o quê? Criou um campo de interação com alto grau de liberdade para que as pessoas pudessem interagir, e aí a interação foi criando licenças. O Regis foi postando meme e a galera foi rindo, dando feedback para ele que aquilo estava legal. Algumas outras mensagens não tiveram muita resposta, então as pessoas foram mudando a forma de escrever, de expor o que estava pensando. E aí, naturalmente, num ambiente de extrema liberdade, as interações foram se configurando para criar uma rede viva com interação transbordando em tudo quanto é lugar. E aí o potencial de criação fica sem limites. A gente está vendo coisas incríveis acontecer através da interação entre a gente. Sacou? Então, esse papel da livre interação, para mim, é a chave para fazer as coisas acontecerem. Para mim, essa é a grande parada. Essa é a grande parada, sacou? Mas não é uma parada assim, maquiavélica, não é uma parada de laboratório. Porque eu não tenho controle. Se eu tiver controle, não vai ser livre interação. Se eu instituir a forma de fazer, não vai ser livre interação. Sacou? Então é muito sutil, porque eu tenho que cuidar do espaço. Eu tenho que cuidar da dinâmica, do campo de interação. Mas eu não posso dizer como vai ser, o que vai ser. Eu só posso tirar as barreiras. Como, por exemplo, perguntar assim, mas eu tô atrasado, o fórum, a galera... Não, bicho, traz, vem, acolhedor, tá vendo? Vem, fala o que você tá precisando, traz a sua questão, traz sua dúvida, sua ideia do trabalho, bota seu código lá,
traz você para dentro do espaço, você integral, você do jeito que você é. Não quero só uma parte de você, vem integral, vem você protagonista participando da coisa. Sacou? Então, vira protagonista do seu processo de interação. Porque aí você começa a ver o processo acontecer, porque é só o lugar que eu quero viver. É o lugar que eu quero estar junto. Eu quero estar perto daquilo. Eu não quero comandar aquilo, eu quero só estar dentro. Né? E aí a parada acontece incrivelmente. Vocês estão vendo aí a prova do que eu estou falando. Né? Então, para mim, a livre interação ela é muito importante. E eu tenho visto cada vez menos espaço de livre interação quando fala da nossa área, por exemplo. Software livre tem uns ruídos, tem umas paradas, comunidades têm umas paradas, uns ruídos e tal, porque as pessoas não estão podendo ser elas mesmas, não estão tendo um espaço de experimentação para que elas conectem o seu eu pessoal, o seu eu psicológico e tudo mais, junto com esse processo até chegar no social com a livre interação. Ou seja, um espaço de liberdade da pessoa se sentir contemplada e aceita. E às vezes pode ser um babaca, não tem problema. Porque a gente vai interagir e nas licenças, em vez de eu baixar uma lei, um decreto, essa porra não pode aqui. Não, eu vou interagir cuidadosamente, livremente com as pessoas para articular a interação, para ver a coisa acontecendo, para sensibilizar a pessoa, e aí a gente vai esculpindo a licença da interação para que aquele negócio deixe de ser um vazamentozinho no nosso campo de interação e comece voltando a trabalhar na abundância, na exponencialidade da interação, para que a coisa possa transbordar e a gente fazer tudo o que a gente quer fazer. Entendeu? Exatamente, Marcão, o Curva Café é um super exemplo de um ambiente de livre interação. Pescaram? Conseguiram conectar esse negócio? Perguntam assim, Henrique, o que é rede? Já sabe. Interação, essa relação toda, interação, liberdade, um ambiente com baixa coerção, e não sei o que, babá, com licença, com interação peer-to-peer, assim, intermediário, essa bagaça toda, né? E tá, TDD é uma rede. Beleza? Legal. Aí tem relações, né? A gente tem algumas relações importantes aqui. Então, as relações, elas são, como no banco de dados, né, que a gente tem relacionamento entre tabelas, as relações, elas são estruturas de reconhecimento e estabelecimento de limites. Então, a ferramenta principal para você esculpir as relações é dizer não. E não confunda, dizer não é dizer foda-se. Foda-se não é não. São coisas diferentes, certo? Dizer não é dizer não. É possível dizer não com amor, com respeito pela existência do outro, para que o outro reconheça o respeito à sua existência. E aí esse é o grande desafio, da gente buscar esse tipo de interação para ir reconhecendo os limites, para ir entendendo o que é bom, o que é conveniente, o que não é, e como é que a coisa funciona. E aí existem algumas estruturas de relação que a gente identifica muito na nossa sociedade. Então tem as relações de poder. Né? As relações de poder são as relações que alienam, que inviabilizam a livre interação. São coerção social, coerção institucional. É onde dizer não, porque faz sentido para você dizer não, fica muito caro. É onde te arrancam um sim, te chantageiam um sim, sacou? Isso são relações de poder. Então, o governo faz isso pra caramba, sua mãe que chora que você vai sair de casa faz isso pra caramba, saca? Tem um monte de relação de poder, assim, de coisas que vão te puxando para um lado e para o outro e que você fica caro dizer não, entendeu? Você ser você mesmo. E, de novo, não tem certo e errado, é o jogo, tem uma dinâmica acontecendo aí, tá? Tem as relações de troca, deixa eu vir cá para cá. As relações de troca, elas são acordos voluntários, né? E a negociação é um processo de relação de troca, né? Onde tem alguns tipos, algumas qualidades de negociação. Tem a negociação ganha-perde, que reduz o poder. Olha só agora Business 101 com foco no eu social. Ó, buzines, hein? Buzines agora. Então eu falo assim, ó, negociação ganha-perde, estou eu interagindo com você. Eu uso de alguma coerção, alguma vantagem que não parece transparente, não parece de acordo, para ganhar de você e você perde com isso. Isso reduz o potencial de interação, porque você não vai querer interagir de novo comigo. Você vai preferir fazer um negócio com outra pessoa mais caro do que fazer um negócio comigo. Sacou? Então tô jogando contra. Às vezes
Às vezes foi necessário, porque naquele momento foi crucial, não sei o quê, mas no médio prazo, eu estou jogando contra. Tô tendo desperdício. Tá? Tem as relações, as negociações ganha-ganha, que mantém o potencial de interação. Então, pô, eu ganhei, você ganhou, os dois ficaram satisfeitos, pô, legal, porque aí o potencial tá bacana, se manteve. Eu não tô tirando de lugar nenhum. A gente criou coisas junto, criou interações ricas juntos. E aí tem um que é muito épico, que eu acho muito massa, que é o ganha-ganha-ganha, que amplia o potencial de interação. Então eu faço um negócio com você, onde eu ganho, você ganha e o ecossistema ganha. Sacou? Com isso, sobra, transborda a interação. Então, por exemplo, eu estou compartilhando com vocês as coisas que eu acredito ser muito massa de desenvolvimento de software. Né? Mindset, teste, eficácia, entrega constante, valor, parará. Foi massa para mim, a gente fez um negócio, foi massa para você, a gente fez um negócio, então você viu o valor, eu vi o valor, legal, vamos trocar. Fizemos um negócio. Só que esse negócio que a gente está fazendo, ele tem um efeito colateral de permitir que mais gente faça uma parada que é do caralho no ecossistema de desenvolvimento de software do Brasil. Então aí vai ter mais gente usando o Python, vai ter mais gente fazendo software legal, mais clientes satisfeitos, vai transbordando os potenciais de interação, porque ganha, ganha, ganha. O ecossistema ganha junto com o nosso ganho. Sacou? Então isso é deliberado, sacou? Isso não é uma coisa por acaso, isso é de propósito, entendeu? Então fazer design de interação ganha, 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 design de negócio ganha, 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 é o grande desafio desse momento que eu acho que dá para fazer muito demais, e é isso que eu estou me dando trabalho de falar tanto de autonomia, de falar tanto disso tudo, sacou? Que isso é muito massa. Sacou? Então isso é muito, cara, isso é muito sutil, né? Mas tá clareando as coisas, tá fazendo sentido. Vê tudo que você viveu aí nesses 2 meses, sacou? O que rolou e tal, as decisões, as conversas, o visão além do alcance. É essa bagaça, entendeu? É essa bagaça aí que é pra gente resolver. Então, a troca, ela precisa ser voluntária, sacou? Senão vira uma chantagem. Entendeu? E essa parada é muito bacana, porque quando é voluntário, fica barato. O custo de transação é barato. O custo de transação cai. Fica barato fazer. Porra, é bom, é legal, gostoso fazer e tal. E esse é um sim, você está dando um sim condicionado, porque foi feito um acordo que criou uma condição, estabeleceu uma licença de interação, né? Então foi uma licença de interação, pô, eu vou prover para você um curso com tudo que eu acho que é mais legal sobre desenvolvimento de software e você vai me dar uma grana e a gente vai interagir ao longo desse tempo e construindo uma coisa que melhora o ecossistema. Então é um sim condicionado, é um negócio legal para todo mundo, faz a coisa, viabiliza as coisas, tá? Isso, Marco Ribeiro, a gente vai chegar lá. Eu vi a thread que vocês criaram lá sobre software livre, cliente, propriedade de software. Tem muita coisa para falar disso aí. Segura que isso aí, meu irmão, a gente vai cair dentro, tem muita coisa massa para fazer. Então, beleza. Aí vem uma parada que a gente não está acostumado, porque a relação de troca a gente já conhece pra cacete na vida. A relação de poder, a gente está acostumado a tomar porrada do pai, da mãe, do governo, é direto. Agora, existe uma outra estrutura de relação muito importante que o Kudux já deve conhecer aí, porque é dos esquemas da sociologia dele lá. Isso aí eu copiei da minha mulher, que é socióloga também. Que é a relação de dádiva, onde o sim não é condicionado. Onde você faz porque é o melhor a ser feito. Né? O ganho é indireto. Você está investindo no ecossistema para que a coisa floresça, o potencial de interação aumente e aí você consegue fazer mais coisa. Sacou? Então, por exemplo, eu faço um monte de palestra, um monte de lugar. Nunca cobrei para dar uma palestra. Por quê? Porque não é meu business. É errado cobrar para dar palestra? Não. Tem gente que cobra, que é o negócio do cara. A vida do cara é assim, ele estuda para dar palestra e tal, é um business. O meu não é, o meu é outra coisa. Só que eu vou e dou palestra, uso meu tempo, me dedico aos outros e tal, e isso fomenta a comunidade. Aí eu tenho vários ganhos indiretos. Eu consigo dormir na casa das pessoas sem pagar hotel, eu conheço mais gente, eu fecho mais projetos que mais pessoas me conhecem, eu vendo mais curso, eu conheço mais gente interessante, eu preciso me relacionar menos com um ambiente comercial tradicional que eu gosto tão pouco, entendeu? Então, se amplia a sua rede, você expande a rede e o potencial de interação. Entendeu? Então, é a dádiva. A dádiva é uma coisa muito importante, porque ela explode o potencial de interação.
É uma coisa incrível, surreal. De boa até aqui? E aí a gente tem, nessa estrutura de interações, a gente tem os clusters, né, que são as aglomerações. As aglomerações, os clusters, a gente tem dois tipos principais. Tá? Tem grupos e comunidades. Então, grupos, tem ali conjunto de pessoas. É isso que é um grupo. O que é um grupo? É algébrico. É um círculo com um monte de pontinho dentro, cada pontinho é uma pessoa. Então, um grupo é algébrico. Um grupo, geralmente, ele tem um propósito, ele tem um objetivo focado em um tema. Ele tem uma razão de ser. Tá? Ele tem uma razão de existir. Isso é um grupo. Tá? E um grupo, ele predefine o campo de interação. Então, um grupo de Python, você vai ouvir de Python. Um grupo de Rails, você vai ouvir de Rails. Se você começar a falar de Python no grupo de Rails, você vai porra, aqui é grupo de Rails, aqui é grupo de Python. Fica aquele mimimi todo, né? Então, um grupo é um campo mais restrito. O que não é um problema. É uma escolha. Sacou? Você decidiu fazer daquela maneira, abrindo mão de uma outra maneira. Tá? O problema do grupo é que o grupo ele é utilitarista. Ele está ali em função de algum outro interesse. Não necessariamente em função do interesse emergente na interação entre os pares. E aí que entra comunidades. Comunidades são redes de pessoas que se relacionam compartilhando um mesmo conjunto de valores. Então, comunidades, elas adensam, elas não têm limite, sacou? Não tem guardrail. Você não tem fronteira de comunidade. A comunidade, ela adensa por afinidade. Por afinidade. Porque as pessoas, a interação entre as pessoas faz sentido, as pessoas se reconhecem, as pessoas se veem, se enxergam e querem estar juntas, porque compartilham de um conjunto de valores. Né? Então, a estrutura de uma comunidade ela é mais fluida, ela é mais subjetiva e aberta a novas interações. Então, quando eu falo que o fórum é um mero... Agora, quando eu falo para vocês, ó, com esses conceitos todos, eu falo para você, o fórum do Welcome to the Jungle é um campo de interação por e-mail para a comunidade interagir. Então, você quer falar ali, porra, de um problema que você está tendo no trabalho, de uma dificuldade que você está tendo para fazer entrevista, de uma coisa do seu interesse, você já está por adensamento, por afinidade ali naquele ambiente, naquela comunidade. E aí você interage livremente, compondo licenças e tudo mais, para que as coisas que te interessam se manifestem naquele grupo, naquele campo, né, que é o campo de interação. Sacou? Então, essa visão é que faz a coisa fluir muito e faz a comunidade adensar. Então, não interessa onde. Não interessa se é no Facebook, se é no bar, se é no Autonomize, se é no fórum, se é no Slack, se é no... É a mesma comunidade. E não tem fronteira, porque vai conhecer mais uma pessoa, vai chegar, vai aproximar, vai fazer, não sei, então a coisa vai adensando cada vez mais. Né? A gente vai aumentando o potencial de interação para que a coisa se manifeste. Tá? E aí, para mim, tem princípios para a interação. Todo mundo vendo aí? Dá uma piscada aqui na minha tela. Então tá. Então, os princípios da interação. Esses, para mim, são os princípios da interação. Que é o Small Acts Manifesto. Small Acts Make Great Revolutions. Então, o smallactsmanifesto.org é um site que tem uma lista de 10 princípios que eu copiei aqui para vocês. Tá? Preste atenção que isso é bastante relevante para entender esse contexto todo aqui. Então, para eu interagir em comunidade, para eu estimular a comunidade saudável acontecendo, eu tenho o primeiro princípio da confiança. A confiança deve ser respeitada e nunca ameaçada. A confiança ela é a barra de nível, é a barra de vida. Se fosse um videogame, aí foi a barra da interação. Se vai destruindo confiança, chega uma hora que a relação morre. Sacou? E aí não tem mais interação possível. Fala assim, mas as pessoas se desculpam e depois se aproximam. Mas aí é outra relação. Aquela relação morreu, já era. É outra relação agora. Então a confiança ela é a saúde, a medida da saúde da relação. O vírus que ataca a confiança,
o vírus que ataca a confiança é a dúvida. A dúvida ataca a confiança, detona a confiança, vai consumindo, corroendo a confiança. Tá? Então a forma de você trabalhar para tirar dúvida é dialogando. Então você só elimina a dúvida com diálogo. E o diálogo não é conversar. Conversar é conversar. Diálogo é diálogo. Dialogar é o seguinte: eu tô lá no meu eu psicológico, aí tiro um pensamento aqui da minha cabeça aqui em cima, aí passa na minha voz, codificado em sons, em ondas mecânicas, aí passa, propaga pelo ar, você intercepta pelo ouvido, processa aquelas ondas, faz um reconhecimento de padrões para saber quais são as palavras utilizadas, decodifica aquilo, estabelece relações com o que você sabe na tua cabeça, processa de novo alguma conclusão, extrai, verbaliza e manda de volta. Esse processo de você trocar dialeticamente implica em você aceitar que você, quando você pega o que vem do outro, você está transformando o que você está pensando. Então é como se fosse, eu pego da minha cabeça, boto na mesa, você pega da sua cabeça, bota na mesa, vira uma terceira coisa. Aí a partir dessa terceira coisa a gente pega, pensa de novo, bota na mesa de novo, aí você pega e aí vai dialogando, compondo junto. O contrário do diálogo é a retórica, que é quando eu não estou te ouvindo, estou analisando o que você está dizendo para quebrar o seu argumento, te convencer ou te colocar numa encurralada lógica, para que você se contradiga e assim eu consigo te eliminar o crédito que você tem e passar por cima de você que nem um trator. É o que faz em debate, por exemplo. Sacou? Então, esse fluxo da diferença do diálogo e da retórica é fundamental. Porque a maior parte das vezes que a gente está conversando, a gente está usando retórica. A gente está disputando a razão. A disputa da razão é retórica. A conversa, o diálogo, ele é a construção de um entendimento mútuo sobre um assunto. Então, o diálogo ele é fruto de uma interação entre dois protagonistas que se reconhecem como protagonistas. Certo? Beleza até aqui? Então, depois disso, do diálogo, tem a questão do contato pessoal. Porque não tem jeito, cara. Diálogo pressupõe amor, Rômulo, exatamente. Exatamente. O contato pessoal é a experiência mais rica e insuperável por qualquer mídia ou tecnologia. Não tem jeito. Tem coisa que tem que ser tete a tete. A Vera, o boteco é fundamental por isso. Ir no evento é fundamental por isso. Ir no encontro é fundamental por isso. Porque não dá para economizar. Não dá para economizar o contato pessoal. Por quê? Porque o contato pessoal é a maior banda que tem. O broadcast é o mais potente que tem. Porque eu estou transmitindo som, estou transmitindo expressões faciais, estou compartilhando com você o mesmo ambiente, então está sob a mesma temperatura, com o mesmo contexto, o mesmo som, eu estou olhando, você está me olhando. Então, o contato pessoal, ele é muito, tem muita informação codificada na comunicação no contato pessoal, sacou? Então não dá para economizar contato pessoal. Então, assim, tem que ir no cliente, tem que visitar o cliente, viver a experiência do que o cliente precisa, tem que conversar com as pessoas que vão usar o sistema. Esse contato pessoal não dá para você economizar. Quando você economiza isso, vai dar merda em algum lugar. Batata. Não tem como. Não tem como. Às vezes não é possível, mas já sabe. Vai remediando porque vai dar merda em algum lugar. Não tem como. Beleza? E aí vem a chave para que você consiga alavancar contato pessoal, diálogo e confiança de uma vez só. Com transparência, com reconhecimento dos seus limites, com reconhecimento das suas falhas. Quando você se reconhece, quando você se ama, né? Respeita a sua própria existência e ama o próximo, respeita a existência do outro, você pode ser transparente, porque você é falho, você ali compartilha. E aí, com transparência, você consegue manter uma comunidade sustentável, porque você não tem espaço para dúvida. Então, a saúde, a confiança está sempre em alta. Então, transparência é chave por isso. Não é que transparência é bonitinho, porque eu tenho que botar lá para eu poder emitir ação em Nova York, eu tenho que ter transparência nas minhas contas. Não é isso. A transparência é para você ter confiança. Sacou? Esse é o grande remédio da parada. E aí é importante, para complementar a transparência, a diversidade. Porque sem diversidade, você só vai ter consenso. E nada é pior do que consenso. Consenso é uma merda.
O dissenso é fundamental. Você só busca consenso quando você quer que os outros aceitem que você está falando besteira. A diversidade é quando você abre mão do que você, de se levar muito a sério. Em vez de você especificar um rótulo para você, você usa um rótulo como humano. Pronto, você o que você é? Eu sou humano. E que se exploda o resto. Não interessa de onde você vem, como é que você parece, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco. Não interessa nada disso. Interessa que você é humano, que você é uma pessoa e aí passiva de interação, de reconhecimento, de protagonismo, e aí você começa a ter todo o potencial de interação se ampliando. Certo? Então, diversidade é importante por isso. Para você poder ter na diferença os complementos, as coisas vão interagindo, vão aquecendo, vão se complementando, você vai aprendendo coisa nova. Você não aprende coisa que você já sabe, você aprende coisa nova. Beleza. Tem auto-organização, que aí é uma parada importante também, porque auto-organização, líderes emergem, mas não devem existir donos. Num grupo, é muito comum ter o admin do grupo, o admin da bagaça lá, é o dono da parada. Né? Numa comunidade, isso não se manifesta dessa maneira. Você tem lideranças que se manifestam de acordo com a interação. E a liderança, qual a diferença de você ser dono para você ser líder? O dono, ele tem autoridade. É instituído, autoridade. O líder, conferiram a ele a autoridade. Sacou? Então só existe líder enquanto alguém segue o cara. Quando alguém para de seguir o cara, deixa de ser líder, passa a ser mais um interagente normal. Agora o dono não, é o dono da bola. Ele não gostou, leva a bola para casa, entendeu? Então essa é a pegada diferente. Por isso que a auto-organização, ela emerge da interação e com a visão no porquê da coisa, né? Então assim, vou ter um time auto-organizado. Precisa ter alguém ali dizendo o que ele tem que fazer? Não, precisa ter alguém ali com um problema a ser resolvido. Aí todo mundo vai se auto-organizar para resolver aquele problema de comum acordo, conjuntamente, entendeu? Cada um liderando em cada passo, correspondendo e contribuindo para que a coisa se manifeste. Então, sem isso, você não tem como, sacou? Então, por isso que eu digo assim, programador que manja de gestão, programador que entende de sistema, que entende da dinâmica social, que entende como as coisas funcionam, não precisa de gerente. Não precisa. Porque ele é um autogestor. Ele entende que não se trata de fazer o que é, se trata de fazer o que precisa ser feito. E eles colocam a serviço e a coisa acontece. Então, uma equipe auto-organizada, para mim, gerente é a medida da ineficiência da empresa. Dá para ser perfeito? Não dá para ser perfeito. Mas é um indicador que eu considero. A quantidade de hierárquia que tem na porra da empresa é uma medida da ineficiência, da injeção que a parada tem. Né? Porque para tomar a decisão, para corrigir um rumo, cara, é um puta trabalho para você navegar na hierarquia e fazer os caras aceitarem que tem que mudar o rumo. Sabe? É uma parada muito louca. Muito, muito louca. E aí vem a dificuldade. Lembra que eu falei lá no começo que o grande desafio é a ação? Lembra que eu falei que o grande desafio é a ação? Quem lembra disso? Que a cabeça fica fritando, mas a gente não faz nada. Então, aí agora vem um tapa na cara. Ó. O tapa na cara é que o exemplo é como você tem que ensinar, viver e aprender. Não dá para falar, tipo, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Só o exemplo. Só que para você ser o exemplo, dar o exemplo, você tem que fazer. Para você fazer, você tem que administrar toda essa estrutura, essas camadas aí, para você não se inviabilizar e realmente botar a roda para girar, entendeu? Então isso é muito importante, porque se você não fizer, você vai ficar assim, seria tão bom que o governo resolvesse o problema do desemprego, o problema do dólar, mas e você? O que você vai fazer? Sacou? Porque esse é o grande lance. Você tem que fazer alguma coisa. O exemplo é a coisa mais concreta para influenciar um campo de interação. Consistência. E aí vem o lance do tempo, que o tempo não existe. Porque tudo tem seu tempo e intensidade nem sempre é a resposta. Então, assim, fazer rápido para ontem, correndo, às vezes não rola. Você vai fazer uma vez. Então, por exemplo, pull request. O Guilherme quer usar o GitHub, né, Guilherme? Guilherme quer usar o GitHub. Eu quero contribuir para a sociedade de software livre mandando pull request. Aí ele vai, acha um bug que ele consegue resolver, fica com um tesão louco. Nossa, velho, eu vou fazer essa porra, botar no ar agora, eu vou fazer o código.
e vai programando, passa 10 minutos programando, que nem um maluco correndo. Aí manda pro request, aí fica frustrado. Porque o cara tá lá, na vida dele, com a família dele, com os problemas da vida dele, aí não teve tempo ainda de ir pro request. Aí o Guilherme fica mandando, pô, cara, você não viu pro request não? Pô, cara, você vai ver não? Você não... Calma, Guilherme, porque leva tempo. Tem um ciclo natural que você não controla, sacou? Regis feelings total, Regis feelings. Não funciona dessa maneira, né? Então tem que ter consistência. Faz ali um pouquinho, pergunta pro cara, vem cá, eu quero fazer isso aqui, o que você acha? Tô com essa ideia aqui, o que você acha? Eu fiz isso com um cara, perguntei, ele viu a biblioteca dele, achei muito massa, pô, cara, faz sentido, eu queria desacoplar esse pedaço, fazer desse jeito e tal, você acha que faz sentido para sua biblioteca? Pô, antes de eu propor, de eu meter a mão no código, perguntei pro cara. Aí o cara relevou uns 2 dias, respondeu, pô, Henrique, até faz sentido, não me oponho não vejo a vantagem, mas não me oponho não. Você tem alguma ideia de como fazer? Aí, antes de escrever o código, eu respondi, pô, cara, eu acho que eu vou fazer assim, minha ideia é fazer assado, porque aí eu posso ter esse caso. Aí eu falei, pô, legal, pode fazer, bacana, gostei, achei bacana. Aí eu fiz um fork do projeto dele para eu fazer o código que eu vou fazer para ele. Mas quando eu tiver tempo também, na interação possível, sacou? Então leva tempo a parada, a vida não acontece da noite pro dia, entendeu? 9 mulheres não vão parir uma criança em um mês, sacou? A parada tem que ir rolando. Certo? Tranquilo? Então, segura o Regis Feelings, consistência. E aí vem a questão da dádiva aparecendo aqui de novo, que é doe. Você vai surpreender como isso retorna rápido. E, cara, é incrível, porque o processo de você se doar, de você dar o sim incondicional, ele amplia o campo de interação, amplia o potencial e as coisas começam a acontecer e você vem surfando na onda que você ajudou a criar, sacou? E aí a coisa vai aumentando, interagindo, vai acontecendo e isso só vai sendo bom para todo mundo, vai sendo bom para o contexto, né? E aí, muito importante, ó, faça, baby step, mais simples possível, apenas o essencial para passar adiante. Então você vê que interessante, em fevereiro de 2010, eu escrevi esse negócio aqui com o meu amigo Kaique Souza, esses 10 princípios. E olha só isso aí, ó, faça o mais simples possível, apenas o essencial para passar adiante. Eu não conhecia ainda o significado de eficácia, que quem me ensinou depois é o Alisson, foi o Alisson que me ensinou. O que seria a diferença de eficácia para eficiência. Então você vê como é que as coisas vão convergindo, né? 2010, 6 anos, vai fazer 6 anos do Small X Manifesto agora em fevereiro, e a coisa vai convergindo para chegar nesse momento aqui e fazer tudo fazer tanto sentido assim, sabe? Então isso é muito massa, muito massa. Inclusive, Small Acts Make Great Revolutions é uma frase de uma música que o Kaique nunca conseguiu terminar de escrever. E aí ele me repetia essa frase o tempo inteiro, e eu fui pescando a vibe da música, da ideia que ele queria condensar na música. Ele não escreveu a música, mas a gente escreveu esse manifesto junto. Né, com o apoio de uma galera. O Berrondo estava lá, o Pelegrino estava lá, Tapajós, Vinícius Teles, Silvestre Mergulhão, Rafael Lima. Porra, a galera enorme da comunidade do Rio de Janeiro estava lá com a gente nesse processo de interação que gerou um documento. Olha só que maneiro, gerou um documento de, sei lá, umas 15 páginas, cheio de referência. A pergunta que eu fiz para todo mundo era: o que é que a gente faz na nossa comunidade que é tão do caralho? O que a gente faz? Por que isso é top? Sacou? E aí a galera foi mandando citação. Tem gente que era mais religioso, mandou versículo da Bíblia, o outro mandou de outra referência, filosofia, frase de caminhão, de tudo, assim, que eu foi botando. E aí eu fui filtrando, entendendo, processando isso e tal, e refletindo, até chegar no final. Não foi num resort, não, foi num Skype call, que o Kaique estava em Orlando, eu estava em casa e eu tinha que entregar isso para ele, né? Eu ia viajar para encontrar ele e aí a parada rolou. Eu fui visitar ele na casa dele. Eu fui para PyCon 2010, né? E aí rolou, saiu o manifesto, sacou? Que não terminou a música, mas fez o manifesto. Então quanta coisa maneira acontece a partir daí, sabe? Muito, muito rico esse processo. E aí tem algumas perguntas e respostas aqui, um QA, que eu extraí lá do nosso lance lá do site. Então, como fazer autonomia parte de uma cultura empresarial? Então você vê, né, que interessante. Autonomia de quem? Né? Autonomia das pessoas? Porque a autonomia é uma decisão de cada um, né? A busca pela autonomia é uma decisão de cada um. Então acho que o exemplo é muito importante em relação a isso. A outra coisa é o exemplo de quem está hierarquicamente superior, né? Do dono da empresa. Se o dono da empresa não quer uma equipe autônoma, não vai existir uma equipe autônoma. Sacou? Não é possível isso.
Não acredito que seja possível você hackear o ponto de ter uma equipe. Pode ter uma equipe ágil, que faz não sei o quê, mas se o dono da empresa não acredita nisso, não dá para fazer. Porque ele vai ser sempre aquele agente de força com relação de poder que vai fazer o processo coercitivo que distorce o campo de interação, que impossibilita que as pessoas se reconheçam mutuamente, né? Se reconheçam como protagonista. Então, isso é muito complicado. Como criar autonomia trabalhando numa empresa? Isso é legal, isso dá para fazer, fácil, fácil, fácil. A primeira coisa é, bom, se você está numa empresa e existe a percepção de uma relação de dependência que você tem da empresa, você já não tem autonomia, tem dependência. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma alternativa à empresa. Não que você vai sair da empresa, mas é só para ter uma alternativa. É a carta na manga, sacou? É para poder dizer não. Na hora que tem que dizer não. Sacou? Então é o plano B. Então, para isso, ó, testa o mercado, tem que mandar currículo, tem que encontrar pessoas, participar da comunidade, conhecer gente, ajudar. Cara, 100% dos clientes que chegam para mim conseguem o que querem. Poucas 10% eu que atendo. 90% eu arrumo alguém para atender o cara, mas o cara não interage comigo e fica sem solução. De jeito nenhum, isso é dádiva. Eu tenho que resolver o problema do cara. Porque na próxima que ele tiver um problema, ele vai procurar a minha galera de novo, entendeu? Então isso é muito louco. Qual foi, Joe? Não tá conseguindo ver o mind map? Por que não? Tá alto aqui o bagulho. E aí, rolou? Funcionou, Joe? Dá um refresh aí que melhora. Sacou? Então, esse lance de autonomia trabalhando numa empresa é eliminar essa dependência, sacou? De você, então, tem que poupar grana, você tem que ter uma reserva tua, tem que ter plano B, tem que se organizar, tem que ter potencial empregabilidade e por aí vai, sacou? Essa parte é muito importante. Porque senão você vai estar dependendo, aí você vai ficar com medo de dizer não, vai ter que rir da piada do cara, aí começa toda a distorção do processo. A outra pergunta que fizeram lá no Autonomia é como é o lance de rede que você comenta em alguns vídeos? Eu deixei essa pergunta aqui para perguntar no final dessa explicação toda. Tá claro agora o que eu quero dizer com rede? Agora levanta a mãozinha assim no chat. Quem se surpreendeu com o entendimento de rede? Quem não sabia e agora está claro o entendimento de rede? Bota a mãozinha para cima. Top. Aquela sensação boa de missão cumprida agora. Mas ainda não acabou.